A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Eu quero compartilhar hoje uma palavra especialmente com você que está atravessando um período difícil. Talvez alguma coisa tenha mudado na sua vida. Talvez você tenha perdido algo importante. Talvez esteja vivendo uma crise financeira, um problema familiar, uma decepção, uma porta que se fechou ou simplesmente um período em que você olha para frente e não sabe exatamente o que fazer. E existe uma coisa que precisamos entender. Momentos de crise também são momentos em que podemos tomar decisões das quais nos arrependemos depois. Por isso, eu quero conversar com você sobre uma história muito conhecida da Bíblia, a história de Ruth e Noemi. E quero deixar uma pergunta desde o começo. Quem está dirigindo as suas decisões neste momento? A sua fé ou a sua dor? A crise chegou à casa do pão. A história começa de uma maneira muito interessante. Ruth, capítulo 1, nos conta que houve fome na terra. E havia um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Eles moravam em Belém. O nome Belém está relacionado à ideia de casa do pão. Veja que situação interessante. Havia fome justamente na casa do pão. E diante daquela crise, aquela família decidiu sair de Belém e ir para a terra de Moabe. Preste atenção nisso. Eles tinham um problema real, a fome era real, a dificuldade era real, a necessidade era real. Não estamos falando de pessoas imaginando problemas. Mas existe uma lição importante aqui. Só porque a crise é real, não significa que ela deve ter autoridade para decidir tudo em nossa vida. Às vezes, quando estamos sofrendo, queremos resolver rapidamente. Quando alguma coisa dói, nosso primeiro pensamento é: eu preciso sair daqui, eu preciso abandonar isso. Eu preciso mudar tudo. Eu não aguento mais. Mas cuidado, porque fugir da dor não significa necessariamente caminhar na direção certa. Existem momentos em que Deus realmente nos manda sair, mas existem outros em que precisamos permanecer, esperar, orar e buscar direção. E por isso, antes de tomar uma grande decisão em um momento de sofrimento, pergunte: estou sendo dirigido por Deus ou simplesmente tentando escapar da minha dor? Essa pergunta pode evitar muitos problemas. Noemi perdeu quase tudo. A família chega a Moabe. Então a história fica ainda mais difícil. Elimeleque morre, os 2 filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas, chamadas Orfa e Ruth. Depois de algum tempo, os 2 filhos também morrem. Imagine essa mulher. Noemi saiu de Belém, acompanhada do marido e de 2 filhos. Agora ela estava numa terra estrangeira, sem o marido e sem os filhos. Era uma mulher profundamente ferida. Talvez você esteja me ouvindo e saiba o que significa perder. Talvez não tenha perdido uma pessoa, mas perdeu um sonho, perdeu uma oportunidade, perdeu uma amizade, perdeu estabilidade, perdeu alguma coisa que acreditava
e permaneceria durante muitos anos. E uma das coisas mais difíceis sobre a perda é que ela pode alterar a maneira como enxergamos tudo. Quando estamos machucados, enxergamos o presente através da nossa dor. E foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. Mas então ela recebe uma notícia. A situação em Belém havia mudado. Havia pão novamente e Noemi decide voltar. Uma decisão extraordinária de Ruth. Noemi então conversa com suas noras. Ela praticamente diz: voltem, reconstruam a vida de vocês. Orfa finalmente retorna, mas Ruth permanece. Então chegamos às palavras de Ruth no capítulo 1, versos 16 e 17. Ruth diz a Noemi, em essência: não insista para que eu deixe você. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Que declaração! Ruth, que declaração! Ruth tinha uma oportunidade de voltar para aquilo que conhecia. Ela poderia retornar à sua família, à sua cultura, ao seu povo, ao ambiente em que lhe era familiar, mas escolheu caminhar ao lado de Noemi. Aqui encontramos nossa segunda grande lição. A verdadeira fidelidade aparece quando permanecer custa alguma coisa. É muito fácil dizer que somos fiéis quando tudo está bem. É fácil amar quando somos correspondidos. É fácil servir quando somos reconhecidos. É fácil permanecer quando tudo acontece como gostaríamos. Mas Ruth estava dizendo: mesmo sem saber exatamente como será o amanhã, eu vou continuar. Talvez você precise aprender algo com Ruth hoje. Não estou dizendo que você deva permanecer em situações abusivas ou perigosas. Estou falando de fidelidade àquilo que Deus claramente colocou sobre nossa responsabilidade. Existem pessoas abandonando compromissos importantes simplesmente porque ficaram difíceis. Existem pessoas desistindo no primeiro conflito, desistindo de projetos, desistindo de pessoas, desistindo de servir, desistindo de buscar a Deus. E Ruth nos ensina: nem toda dificuldade significa que chegou a hora de desistir. Noemi não conseguia enxergar o que estava ao seu lado. Existe ainda algo muito bonito nessa história. Noemi havia perdido muito. A sua dor era tão grande que ela praticamente enxergava a própria vida apenas pelo que havia perdido. Mas havia algo que talvez ela ainda não conseguisse perceber completamente. Ruth estava caminhando ao lado dela. Enquanto Noemi olhava para aquilo que havia ido embora, Deus havia colocado alguém caminhando junto dela. Isso fala muito comigo, porque às vezes fazemos exatamente a mesma coisa. Nós perguntamos: Deus, onde está a tua providência? E talvez uma parte da providência esteja ao nosso lado. Pode ser uma pessoa, uma oportunidade, uma habilidade que Deus colocou em você, uma porta pequena que você desprezou porque estava esperando uma porta enorme, uma amizade, uma igreja, uma família, um conselho, uma possibilidade de recomeçar. Nós ficamos tão concentrados naquilo que perdemos e podemos deixar de agradecer pelo que permaneceu.
Então eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. O que ainda existe na sua vida que a dor está impedindo você de enxergar? Pare um pouco, olhe novamente. Nem tudo foi perdido. Se você está ouvindo esta mensagem, sua história ainda está acontecendo. Deus ainda estava escrevendo a história. Ruth e Noemi retornam para Belém e elas não sabiam tudo o que aconteceria. Ruth começa a trabalhar, recolhendo espigas, e então surge Boaz. A história começa a mudar. Aquela mulher estrangeira, viúva e aparentemente sem grandes perspectivas, começa a experimentar a providência de Deus. Ruth se casa com Boaz, e daquela história surge uma descendência extraordinária. Ruth entra na linhagem de Davi e posteriormente na genealogia de Jesus Cristo. Olhe que coisa extraordinária! Quando Ruth estava caminhando de volta para Belém, ao lado de Noemi, ela não conseguia enxergar tudo isso. Ela simplesmente estava dando o próximo passo. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja pedindo de você hoje. Você não precisa enxergar os próximos 10 anos, talvez nem consiga enxergar o próximo ano, mas você pode dar o próximo passo em fidelidade. É assim que muitas histórias de restauração começam, não com uma grande revelação de tudo que acontecerá, mas como alguém dizendo: Senhor, eu não entendo tudo, mas vou continuar caminhando contigo. Aplicação pessoal. Agora eu quero que você pense na sua própria vida. Qual é a sua fome hoje? O que está pressionando você? Qual situação está fazendo você pensar: eu preciso abandonar tudo? Não tome decisões importantes apenas porque está cansado. Ore, espere, procure sabedoria. Converse com pessoas maduras, leia a palavra e, acima de tudo, busque a direção de Deus. Uma segunda pergunta: existe alguma área em que você precisa voltar a ser fiel? Talvez você tenha começado muito bem alguma coisa, mas foi desanimando. Talvez sua vida com Deus tenha esfriado. Talvez você tenha parado de orar, parado de ler a Bíblia, parado de servir. Talvez tenha permitido que uma decepção com pessoas afetasse seu relacionamento com Deus. Volte. Não permita que uma experiência dolorosa roube aquilo que Deus ainda deseja fazer na tua vida. Existe uma terceira pergunta. Você consegue perceber aquilo que Deus já deixou ao seu lado? Nós pedimos muito pelo que ainda não chegou, mas hoje agradeça pelo que permaneceu. Talvez exista mais providência ao seu redor do que você percebe. O capítulo da dor não precisa ser o último. Eu quero terminar dizendo algo muito simples. Não transforme o capítulo difícil da sua vida no final da sua história. Noemi acreditava que havia voltado vazia, mas Deus ainda estava escrevendo. Ruth não sabia como seria seu futuro, mas Deus ainda estava escrevendo. Talvez você também não saiba, mas Deus continua sendo Deus. Portanto, não deixe a crise ser a única conselheira. Não abandone a fidelidade simplesmente porque ficou difícil. Observe a providência que Deus já colocou perto de você e continue caminhando, porque o capítulo da dor não precisa ser o último capítulo da sua história. Oração.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado pela história de Ruth e Noemi e pelas lições que podemos aprender através dela. Pai, eu quero te apresentar cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Talvez exista alguém vivendo uma grande crise neste momento. Alguém cansado, alguém ferido, alguém que perdeu alguma coisa importante e não sabe exatamente como continuar. Senhor, da sabedoria, não permita que a dor seja a única voz dirigindo essa pessoa. Pelo teu Espírito Santo, mostra o caminho. Dá forças para permanecer quando for necessário permanecer e coragem para mudar quando o Senhor realmente mostrar que chegou o momento. Abre os nossos olhos para enxergarmos a tua providência nas pequenas coisas, nas pessoas e nas oportunidades que já estão ao nosso redor. E ajuda-nos a confiar que, mesmo quando não conseguimos compreender toda a história, o Senhor continua trabalhando. Que os nossos olhos permaneçam em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao teu coração, compartilhe esta mensagem com alguém que esteja atravessando um período difícil. E guarde esta frase: não deixe a crise escrever o final de uma história que Deus ainda está escrevendo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima.